Olá! O Espírito Santo começa a semana com a menor média de óbitos para a Covid. Ao meu lado está o Pablo Lira, ele que é diretor de integração do Instituto Jones dos Santos Neves, irá explicar um pouquinho para a gente. Pablo, seja muito bem-vindo ao jornal. Explica um pouquinho para a gente desses números, né? São 76% menor o número de óbitos aqui no estado. Isso mesmo. O Espírito Santo chega na penúltima semana de março com uma queda consolidada de casos confirmados, casos ativos e óbitos. Alcançamos a menor média móvel de óbitos nos últimos 14 dias. 3 óbitos registrados no estado do Espírito Santo nessa média móvel. Seguindo essa tendência, o Espírito Santo tende a fechar o mês de março com uma queda de 76% nos óbitos por Covid. Um outro dado também que demonstra e comprova o controle da pandemia aqui no estado é que a gente alcançou a menor taxa de ocupação de leitos na última semana, chegando aí a 65 leitos de UTI ocupados e 24 leitos de enfermaria. Lembrando que nesse mesmo período de 2021, a nossa taxa de ocupação chegou aí próximo de 2.000 leitos ocupados, leitos de UTI. Então a gente está no ano de 2022 avançando aí no controle da pandemia. Além disso, a gente vê as estratégias coordenadas pelo governo do estado, na liderança do governador Casagrande, na gestão de risco da pandemia e a vacinação, possibilitando a gente avançar no plano de convivência com a pandemia. Hoje, por conta desse controle dos indicadores, se tornou possível aí ao Espírito Santo alcançar 2 microrregiões com risco muito baixo, que possibilita a gente ter a questão das medidas qualificadas específicas para essas microrregiões. São as microrregiões Central Serrana e Sudoeste Serrana. E o restante do estado no risco baixo, o que possibilita, por exemplo, nas ruas, a gente não é obrigatório o uso de máscaras, porém, em ambientes fechados é importante manter o uso de máscaras no risco baixo, como a gente está aqui na Grande Vitória. Então, a consciência e a importância da mobilização da população, seguindo essas medidas e, principalmente, cumprindo a vacinação. Agora sim, o Espírito Santo, de fato, ele está dando um grande passo, né, com relação a essa questão aí do menor índice de transmissão e também de óbitos, né? Isso se deve à questão do cuidado do capixaba, né, com relação à doença. Isso mesmo, a gente chega agora em 2022 com um controle maior dos indicadores, né, desde o início da pandemia, o que está possibilitando a gente avançar no plano de convivência com a pandemia, seguindo as evidências científicas. Aqui no estado, tudo indica que a partir de maio, olhando para o que aconteceu em 2020 e 2021, a gente vai ter um controle ainda maior desses indicadores, reduzindo aqui no nosso estado. Mas aí tem um alerta mundial, que é a diferença que a gente tem do esquema vacinal entre os países. Tem uma desigualdade. Enquanto o Brasil aí está com mais de 70% da população com a vacinação completa, a gente tem países como a Nigéria, que só tem 4% da população, 3% da população com a vacinação. Então, é muito importante também uma estratégia mundial para equilibrar essas desigualdades da vacinação entre as nações. Agora, falando de vacina, né, Pablo? O Espírito Santo começou a vacinar aí nos últimos dias mais uma parcela do grupo de idosos com a 4ª dose. Eu queria que você reforçasse para quem está em casa a importância, né, dessa imunização. Sim, a estratégia da imunização, né, no estado do Espírito Santo, a gente avançou na vacinação completa da população. Os idosos já tomaram a dose de reforço, boa parte dos idosos aqui no estado, e agora esse público prioritário, que foi priorizado desde o início da vacinação por conta das características da doença, da Covid-19, né, ser um grupo de risco, agora estão sendo contemplados aí pela dose de reforço, né, a 2ª dose de reforço. Então isso daí vai ser já consolidado dentro aí da vacinação dos idosos, né, essas doses de reforço, e na medida que for avançando nesse público demográfico, também as outras faixas etárias vão ser contempladas também com as demais doses de reforço. Cabe cada um de nós aí ter a consciência, completar o esquema vacinal, tomar
a dose de reforço e também junto com os nossos familiares, nossos pais, nossos avós, nossos amigos também, conscientizar que a vacina salva vidas. Perfeito. Eu conversei com Pablo Lira, ele que é diretor de integração do Instituto Jones dos Santos Neves e nos explicou aí a respeito da queda, né, no número de óbitos aqui no Espírito Santo e também de transmissão para a Covid. Pablo, muito obrigada pela sua participação, viu? Perfeito, obrigado. O Instituto Jones coloca à disposição nesse diálogo com a sociedade capixaba. Volto com vocês aí no estúdio.